Você acaba de entrar no imenso salão, lindo, adornado, cheio de rosas, coisas lindas, pessoas tristes, chorando. Você, curioso, adentra-se mais ao salão. De repente, você percebe que todos são seus amigos, ou pelo menos todos são conhecidos. Você adentra mais um pouquinho e observa. Lá está o seu próprio funeral. Você toma um susto, fica em silêncio, vê aquela imagem parada, fixa. Você vira para o outro lado e vê grupos de pessoas contando histórias sobre a sua vida. Que história você gostaria de ouvir no seu próprio funeral? Você sente que é tarde demais. Muitas pessoas chorando, muito arrependimento dentro de você. E você gostaria de ouvir a sua história. Mas é tarde. Agora é você que tem que contar a sua história para eles. Que história você contaria? É realmente estarrecedor. Porque diante do último momento, diante de momentos em que a gente sente que nossa força, ou nossas forças, que nosso momento todo se foi, nós então não temos mais nada o que fazer. E eu lhe pergunto, qual a importância da sua vida para você? Tá certo que você foi ao funeral e você percebeu que você poderia ter feito muito mais. E com certeza nós podemos fazer muito mais. A diferença é, por que não fez? Cada pessoa vive a sua história. Cada pessoa vive a sua dificuldade, cada dificuldade no ombro de cada um pesa diferente. E não vamos nos comparar com ninguém. Mas uma coisa, não se engane, que pessoas existem, mas não vivem. Pessoas que vivem, mas não existem. Por exemplo, você viu que ali estava um corpo, que existe, porém sem vida, não vive. E há pessoas que vivem e não existem. Quem é que não conhece essas pessoas? Tem muitas dessas que se misturam àquelas que estão existindo e que estão vivendo. E a gente se pergunta, o que poderemos fazer para mudar a nossa própria história? Tá certo, quando o desejo exige uma decisão, ele constrói ou destrói a tua história, a nossa história. E a nossa história é construída com hábitos. O problema é quando carregamos um cemitério de hábitos. Hábitos que não nos levam a lugar nenhum, hábitos que nos deixam mais pesados. Esses hábitos mortos, cada um tem o seu. Pensa um pouquinho, descubra qual é o seu. Não é fácil, mas não é difícil. Pode ser simples se você observar alguns detalhes. Não deixe enterrar o seu sonho. Mesmo que você esteja fazendo pequenas coisas. Olha, as pequenas coisas e os detalhes são tão importantes na nossa vida, na vida do outro, na vida de quem quer que seja, que nós podemos construir coisas grandes. O que adianta você fazer coisas grandes e se perder nos detalhes, não valer nada? Então, pense pequeno, com consistência, para ficar grande. Não é difícil. Não ache que as grandes coisas foram feitas por mentes geniais, por pessoas geniais. Foi com pessoas como você, pessoas comuns. Mas, José Eduardo, qual é a diferença? A diferença é que são pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. E você pode fazer a coisa extraordinária.
Você tem que ser um guerreiro. Tá. O que é um guerreiro? Um guerreiro, ele vê a vida, ele vê tudo como um desafio. Ah, mas eu sou comum. Ah, então você está vendo as coisas na base da crença, de alguns condicionamentos, na base da bênção, da maldição, da sorte. Não. A vida foi dada igual para todos. A diferença, lembra? Aquele detalhe, aquele risquinho que faz você ficar grande. Lá dentro da nossa cabecinha, lá dentro do nosso subconsciente, as coisinhas pequenas têm um significado muito grande. E são essas pequenas coisas que você consegue visualizar. E você vai aumentando, e as suas possibilidades de conquista se tornam o céu como limite. Então você tem que ser o guerreiro, eliminando esses hábitos nocivos que só você sabe quais são. E pronto, viver uma nova vida que sirva de exemplo para você, sirva de exemplo para os outros. E você não mais estará diante da sua própria imagem com lamentações. Que beleza, sem lamentação. Você vai olhar para os outros, mas não vai temer o olhar do outro. Você vai viver a sua vida sem se preocupar com a vida do outro. E pouco importa que os outros estão te vendo. Como é que você leva a sua vida? É só você começar a mudar algumas circunstâncias. Uma das circunstâncias é comportamento. Mude a sua faixa de comportamento, mude a sua faixa mental para ter um gerenciamento das suas emoções. Quando você consegue gerenciar as suas emoções e você chegar naquele ambiente do seu próprio funeral, você olha e conta a sua própria história e fala assim: valeu a pena viver. Largue essa mania, esse hábito de viver preocupado com o que as pessoas estão achando de você. Largue com essa mania, com essa preocupação de o que os outros estão vendo em mim. Deixa disso. Faça uma ponte ao futuro e viva a sua vida como você quer viver, mais plenamente, existindo para você mesmo. Porque você acaba se curando e aparecendo mais saudável para você, para as pessoas que você ama e com um grande vínculo no amanhã, que é você no futuro, olhando para o seu próprio funeral e contando a sua própria história para todos e dizendo assim: valeu a pena viver. Então, viva a sua vida.